Oi, gente, tô aqui pra falar dos livros que eu li esse ano. Eu tinha colocado uma meta no final do ano passado de ler 12 livros. Essa era uma meta que eu vinha colocando há vários anos e não conseguia cumprir. Eu tinha me distanciado muito da leitura em relação a livros. Eu tinha focado muito em fanfics. Na época da pandemia, eu me afoguei em fanfics e aí meio que fiquei nisso. Eu li 24 livros ao longo do ano. Chegou um certo momento do ano que eu tinha lido 18 livros e eu pensei, tá, já passei a minha meta, vou ler mais 6 pra chegar nos 24. Teve um período aí durante meu TCC que eu tava fugindo de tudo, então eu me afoguei em livros, eu li praticamente um livro por dia. Então eles estão meio misturados na minha cabeça. Mas eu fiz durante esse ano uma planilha no Notion, eu tô até com ela aberta aqui, pra eu ir lendo os comentários que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês um pouco como foi que eu organizei, não sei se vai dar pra ver. Mas ó, aqui tem o título dos livros, aqui o autor, quantidade de páginas, a avaliação, a data que eu comecei, a data que eu terminei, o status do livro, o formato do livro e aqui são meus comentários. E é esses comentários que eu vou ler pra me nortear, porque tem alguns livros que eu lembro muito, outros que eu não lembro tanto. E já dando uma olhada por cima aqui, eu vi que teve uns livros que eu li no começo do ano, que eu fui muito generosa na minha avaliação. E eu acho que se eu fosse avaliar com base nos outros livros que eu li durante o ano, né, talvez eu não desse uma nota tão boa. Mas eu vou deixar como tá, porque acho que reflete o momento que eu tava, a leitura que eu fiz naquele momento, enfim. Aí, o primeiro livro que eu li esse ano foi esse aqui, Lembra Aquela Vez, do Adam Silveira. Esse livro, eu lembro que ele foi uma leitura cansada pra mim, sabe? Ele foi uma leitura cansativa. Eu dei pra ele 3 estrelas. E nos comentários, acho que foi como foi o primeiro livro, eu escrevi bem pouco. Mas eu falei assim que eu não sabia como me sentir em relação ao livro. É um livro bem escrito. Tem uma coisa que eu amo, que é a ambientação e a caracterização dos personagens. É muito bem feita. Teve um plot twist ali que me surpreendeu, mas isso não é muito parâmetro, porque acabou me surpreendendo muito fácil. Mas, no geral, o final não foi uma coisa que eu não gosto. O final não é um final feliz, é um final que ele fica meio que aberto, meio que esperançoso. E aí eu não sei, eu fiquei satisfeita, mas não tanto, senti que faltou alguma coisa ali. E no final o livro me deixou meio angustiada. Então, foi um livro que foi ok, não foi um livro muito bom. Eu não lembro muito do livro, até porque foi o primeiro livro que eu li no ano. Mas não foi um livro que me marcou, assim, foi uma leitura ok. E aí o segundo livro que eu li foi esse aqui, The Wedding Crasher, da Mia Souza. Esse livro eu lembro que eu me diverti muito lendo, muito mesmo. Essa foi a primeira vez que eu li um livro em que a família da personagem principal era brasileira. Então foi muito legal. Eu acho que a escritora é brasileira, não tenho certeza. Mas foi muito legal ver, tipo assim, detalhes da nossa cultura, da comida, dos costumes, contados da perspectiva de uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Então, achei muito legal. Eu lembro de ter me divertido horrores lendo o livro. O livro é muito engraçado. Eu dei 5 estrelas pro livro. Ele é um livro bem clichê, levinho, sabe? Eu me apaixonei por todos os personagens. Eu amo quando isso acontece, porque é um romance, mas eu gosto quando não só... Eu acho que são coisas que se repetem, eu posso até me repetir ao longo do vídeo, porque são coisas que se repetem durante os livros que eu li. Que eu gosto muito quando você se apega não só ao casal principal, mas quando o autor ou a autora faz uma ambientação que coloca aqueles personagens como pessoas que existem fora daquele relacionamento. Então, os amigos, a família, são muito presentes. A família, principalmente da personagem principal, é uma família de brasileiras, né? São 3 irmãs brasileiras que se mudam para os Estados Unidos, vão de imigrante. E aí elas têm filhas, e essas filhas são primas, obviamente, né? E elas são muito amigas, muito próximas, e são as melhores amigas da personagem principal. Então, é uma relação muito bonita entre a família. Você, além do romance, você vê o amor deles, da família em si, muito refletido, é muito bonito de ler. Então, assim, é um livro que perpassa o clichê. Ele é muito clichê, obviamente. A personagem principal, o homem, ele tava casando. E aí a personagem principal, a Solange, vê a noiva traindo o noivo pouco antes do casamento. Isso não é spoiler, porque isso acontece nas primeiras páginas. E aí ela decide, tipo assim, literalmente interromper e meio que arruina o casamento dele, né? Sendo que, tipo assim, ele na verdade não era muito apaixonado pela noiva dele, ele ficou mais frustrado porque o casamento era mais um item na lista dele que ele queria ticar, assim, porque ele precisava de um casamento estável pra conseguir uma promoção no trabalho dele. E aí, obviamente, eles entram em um fake dele, muito fofo, muito clichê, maravilhoso. Adorei cada segundo. O próximo livro que eu li foi Better Than the Movies, da Lynn Painter. Esse livro é muito famoso e eu relutava muito contra esse livro, porque ele é um romance adolescente. E eu não me identifico mais com isso, então, às vezes é chato pra mim ler, sabe? Aí no carnaval, eu dei uma chance. E, gente, eu me apaixonei por esse livro, eu me apaixonei por esse livro. Me apaixonei pelo Wes. Todo mundo falava, nossa, mas vai ver, o Wes é perfeito. E o Wes é, de fato, perfeito. É um livro levinho, é um livro super fofo. Tem umas coisas mais pesadas, obviamente. Teve algumas partes do livro, assim, que a Liz, ela me encheu o saco. Ela me irritava, mas eu entendo que, tipo assim, ela é uma adolescente. Eu já fui adolescente também. Ela já passou por muita coisa, então, assim, eu tentava relevar. Mas ela me irritou bastante, um pouco às vezes. Na verdade, eu achei o final um pouco apressado, mas enfim, foi 5 estrelas pra mim, eu amei o livro, e é isso. O quarto livro que eu li foi esse aqui, Manual da Conquista Imperfeita, Olivia Uvie-Pleiss. Esse livro é famosinho no BookTok, e aí, vendo várias coisas, eu acabei tendo interesse, porque ele tem um dos meus plots preferidos, que é fake dele. E, gente, sem querer soar elitista de livros, é porque eu leio um bando de farofa. Mas esses livros do Kindle Unlimited, eu já vou com o pé atrás, porque eu já desconfio que vai ser ruim. Mas eu me surpreendi, porque a escrita do livro é bem ok, a história é bem legal, tipo assim, é divertida a história, eu fiquei muito entretida lendo. Agora sim, o grande conflito do livro, a grande questão do livro, uma besteira, uma falha de comunicação que nem merecia demorar o tempo que levou. E quando vocês viram, foi uma coisa super rápida, super fácil. Enfim, uma leitura leve, uma leitura fácil. Eu até anotei aqui, o personagem principal é um sonho. Tanto porque é perfeito, quanto porque sei que ninguém tão perfeito assim existe na vida real. E realmente, fiquei apaixonada por ele, porque ele não existe de verdade. Mas é isso, 3 estrelas pra esse livro.
não gostei tanto assim, me distraí, então 3 estrelas ali me entreteve, foi ok, não fiquei morrendo querendo terminar, então foi isso. Quinto livro que eu li foi esse aqui, O Rascunho do Amor, e esse livro eu achei ele muito interessante. Eu dei 5 estrelas pra ele, mas eu não senti que ele merecia 5 estrelas só pela história. Eu até expliquei isso no meu comentário que eu fiz. Mas as 5 estrelas eu dei porque o livro me prendeu muito e eu achei o formato do livro muito interessante. Porque tem uma metalinguagem aí. O livro é escrito por um casal e a história é sobre um casal que tá escrevendo um livro sobre outro casal. Enfim, é tipo assim, uma viagem. Mas é muito legal. E é um livro de second chance. Eu não gosto de second chance, é um dos 3 plots que eu menos gosto. Mas eu achei esse livro muito bonito. A forma como ele narra os personagens redescobrindo o amor entre eles, resolvendo conflitos antigos. É muito bonita. A escrita desse livro é muito boa, muito envolvente. Eu não amei os personagens. A personagem principal eu achei ela bem chatinha, meio egoísta. O personagem principal é descrito como um homem perfeito, maravilhoso, assim, fora do comum. E eu achei ele normal apenas. Enfim, eu dei 5 estrelas porque me prendeu demais. Eu li o livro super rápido, não conseguia parar de ler. Mas eu acho que se eu fosse avaliar hoje, pela história, eu daria 3. Porque não é uma história muito legal. É interessante, o formato é interessante. O contexto é muito bonito, assim, do livro, sabe? Mas, enfim, os personagens e o romance em si não me cativou tanto. O 6º livro lido foi Sem Ofensas, da Meg Cabot. E esse livro, ele me prometeu tanto, gente. Ele vendia, assim, como Enemies to Lovers. E tinha a premissa de uma coisa de true crime, assim, sabe? Uma coisa que ia resolver um mistério policial. Mas, assim, gente, achei o livro uma bela bosta. Detestei. Eu tinha dado 3 estrelas, enquanto eu escrevi os comentários, eu percebi o quanto eu não gostei do livro e mudei pra 2 estrelas. E eu só dei 2 estrelas por quê? Eu amo a escrita da Meg Cabot, é uma escrita bem nostálgica pra mim, então me prendeu muito, é uma escrita fácil, é uma escrita leve, me prendeu demais. Mas assim, a história é um saco. A história é super superficial. Ela apresenta muitos personagens e você não conhece mesmo nenhum deles. Você não se aprofunda em nenhum deles. O romance do livro é uma loucura. Tipo, eles se veem de cara, se detestam por nenhum motivo. Na próxima vez que eles se veem, já estão, tipo, super atraídos um pelo outro. E aí, tipo assim, no 5º encontro deles, eles nem encontram, a 5ª vez que eles se veem, eles já estão falando de amor. Tipo assim, gente, tudo muito rápido, muito frenético. O mistério policial também, tipo, tinha potencial pra ser interessante, mas também super raso. O policial tá atrás de um criminoso há anos, não consegue achar ele. E aí a maneira que o cara é preso é ridícula, não tem nada a ver com o policial, enfim. Me frustrou muito esse livro, achei muito besta. Dei 2 estrelas, mas além da minha própria avaliação que eu mudaria pra 1, porque realmente chatinho. O 7º livro foi esse aqui, Comédia Romântica, e foi mais um livro que eu detestei. Eu dei 2 estrelas, mas eu acho que eu tava sendo muito legal. Sei com boas expectativas, a premissa do livro é muito legal, muito boa. Mas a metade pro final eu tava assim, já sem saco. Eu falei, termina logo, eu queria ler só pra terminar. A história é meio morna, a descrição é super cansativa. É batida na tecla várias vezes sobre as mesmas coisas que você já entendeu, então é um saco. A personagem principal é insuportável, ela é insuportável, eu detestei ela. E o personagem principal é maravilhoso. E aí você fica, tipo assim, você fica sem entender por que uma pessoa tão legal está com alguém tão chato. Que é exatamente o oposto do que o livro quer passar. Essa mulher é uma comediante de um programa tipo o Saturday Night Live e tal. Ela se acha inferior demais pra o convidado musical que chega lá, que é todo bonitão, famosão, ela se acha inferior demais pra ficar com ele. E a história quer passar aqui, não, que ele é que é sortudo de estar com ela, porque ela é maravilhosa. Sendo que, gente, ela é insuportável e ele é muito legal. Então, assim, achei um livro super chato, não me prendeu. Demorei horrores pra terminar. E terminei só porque eu queria terminar mesmo, mas enfim, péssimo. E saindo de livros que eu detestei, né? Vamos para o 8º livro do ano, que foi Prazer ou Negócios, da Rachel Lynn Solomon. E, gente, eu amei tanto esse livro. Tanto. Os personagens, eles são multidimensionais. Ou seja, eles existem fora do romance. Eles são pessoas, eles têm vida, eles têm personalidade, eles têm medos, eles têm traumas. É incrível, é maravilhoso. A personagem principal, eu me apaixonei por ela. Não sei, porque eu me identifiquei muito com ela, com as frustrações que ela tem, com algumas inseguranças que ela tem também. Gente, muito bom. A história do livro basicamente é a Chandler, que é a personagem principal, ela é uma ghostwriter e ela tá muito frustrada porque ela gosta de escrever, mas ela, tipo, acaba escrevendo pra outras pessoas e aí ela não tem reconhecimento. E ela vai na sessão de autógrafos de um livro que ela escreveu. E a influencer, para quem ela escreveu o livro, não sabe quem ela é. E ela fica, tá, se nem a pessoa que me contratou sabe quem eu sou, o que eu tô fazendo? E aí lá ela conhece o Finn, que ele é um ator conhecido por interpretar um personagem meio nerd, assim, numa série de lobisomens, eu acho. Eles, tipo, se conhecem lá, tem muita química e tal, e acabam transando. Só que é uma noite horrível, é super awkward, super desconfortável, meio cômica. E aí ela foge, ela vai embora sem nem dizer tchau nem nada. E no dia seguinte ela recebe uma proposta pra ser ghostwriter de um outro livro. E quando ela chega lá, quem é, se não, o próprio Finn. E aí eles entram nessa parceria, ele tá fazendo tipo uma turnê de divulgação de alguma coisa, então ele tem que ficar viajando. Eu tô misturando as coisas. Acho que esse é assim. E aí ela vai com ele, e aí eles passam a conviver bastante. E aí eles entram meio que nesse negócio, né, de que, tipo, ela vai ajudar ele nos termos da sua performance sexual, né? E vai, tipo, ali, eles vão escrevendo o livro e tal. E a gente é muito bom. Os personagens são maravilhosos. Eu fiquei apaixonada por eles. A história é muito bem construída, não é apressada, não é irreal, assim, dentro dos padrões de um livro, né? Uma leitura muito fácil. Eu li o livro em menos de 3 dias. Foi muito bom. E, assim, boa parte do livro são as cenas de hot, né, como chamam. E são uma das melhores que eu já li em livros, assim, porque assim, gente, eu sou filha de fanfic. E nas fanfics, os sluts, né, que são os hots, são muito bem escritos. E eu já li muito hot, muito bom em fanfics. E às vezes, quando eu vou ler os hots dos livros que estão famosos, assim, no BookTok, que são descritos como muito apimentados e tal, eu acho uma merda, acho super sem graça. Então, esse aqui realmente é um que é muito bem escrito. Não é aquela coisa, tipo, vergonha alheia, é uma coisa muito
boa mesmo, dos melhores que eu já li em livro assim de romance, se não o melhor. E é isso, realmente um livro muito envolvente. Eu amei, 5 estrelas fácil, daria até mais, realmente um dos meus preferidos do ano. O próximo livro lido, ele tem um nome tosquinho, mas é um livro muito bom. É esse aqui, Um Favorzinho do Vizinho. Foi mais um livro 5 estrelas pra mim esse ano. Tem a Lily, e ela tá frustrada com várias coisas, então ela decide, num ato assim de... Ai, vai que, né? Ela manda um e-mail pro autor do livro preferido dela, que é um livro de fantasia, que é um autor super enigmático, que meio que é recluso e tal. E aí ela manda um e-mail pra ele, ele responde, eles começam a conversar, passam muito tempo conversando, trocam mensagens, e eles acabam meio que construindo ali um vínculo, e acabam se apaixonando, entre aspas. E aí, quando o Nick, né, percebe que ele tá apaixonado pela Lily, ele para de responder ela. Só que ele não usa o nome dele no livro, ele usa um pseudônimo. E aí, tipo, passa-se um tempo, ela fica arrasada, tipo, realmente fica de coração partido. Passa um tempo, e aí um cara se muda pro apartamento do lado do dela. E ela precisa de um acompanhante pro casamento de uma das irmãs, e aí ela tenta convencer ele, sendo que ele, apesar de gostar dela de cara, porque eles nunca tinham se visto, apesar de gostar dela de cara, ele reconhece ela porque ela tinha mandado foto de uma tatuagem que ela tem no pé. Aí, no momento lá, ele reconhece ela e aí ele fica tipo, meu Deus. E aí, tipo, ele meio que se afasta, tenta se afastar e tal. E assim, livros que tem mentiras, histórias que tem mentiras no plot me deixam apreensiva. Porque sempre vai naquela mesmice de, ai, podia ter me contado, e aí esconde, falta de comunicação e tal, que é chato. Mas esse livro, ele faz essa questão da mentira com maestria. Quando a Lily descobre a mentira do Nick, de que ele era o autor lá, que tava recluso há muito tempo, e conversou com ela, e sabia quem ela era esse tempo todo, ela fica, obviamente, muito chateada, ela fica de coração partido mais uma vez, e aí ela se distancia dele. Ela vai perdoar ele muito tempo depois de muita reflexão, muita coisa acontece. Então, assim, não é nada apressado, não é nada forçado. Os personagens são cheios de personalidade. É muito fácil gostar dos dois. Os dois têm problemas, muitas questões, mas é bonito ver que no livro eles estão o tempo todo tentando melhorar pra si mesmos e pra eles dois também, entre si, né? Também tem uma família muito protetora da personagem principal, isso é muito legal de ver também. Os personagens secundários são maravilhosos, muito bem descritos, enfim. Li esse livro super rápido. Adorei, dei 5 estrelas também, uma das melhores leituras do ano, muito fácil, muito fluida, uma história bem escrita, e enfim, acho que de um plot que eu não sou muito fã, que esse plot de mentira é o melhor que eu posso esperar. O 10º livro lido foi esse aqui, Rivais a Bordo, e gente, mais um 5 estrelas que eu simplesmente amei. Esse livro é um Enemies to Lovers, assim, da mais alta qualidade. Muito, 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 muito bem feito, assim. Realmente eu não tenho nenhuma crítica a esse livro, nem a ambientação, nem aos personagens, nem aos diálogos, a progressão da história, absolutamente nada. Se eu fosse criticar uma coisa, eu criticaria uma coisa que eu detesto, que é quando os autores colocam nomes ridículos nos personagens, porque o nome da personagem principal é Henley, e o nome do personagem principal é Graham. Escreve Graham, mas eu acho que em inglês se lê tipo Graham. Gente, pra quê? Existe tanto nome, né? Pra que fazer um nome desse? Mas enfim, a história é um Enemies to Lovers, eles são rivais do trabalho. É meio que um Enemies to Lovers de um lado só, porque ela detesta ele meio que tem uma animosidade ali com ela, tem uma desavençazinha, mas ele não detesta ela. E aí eles estão sendo candidatos a uma promoção. Aí eles vão pra um cruzeiro pra promover estratégias de vendas pra esse cruzeiro e tal, na Ilha Galápagos. E aí, tipo, eles vai narrando a experiência deles. Eu adoro também quando tem aquele que chama de Forced Proximity, né? Que tipo, eles são forçados a conviver em alguma instância. E aí, tipo, eles têm essa convivência, é muito legal ver eles passando, progredindo do Enemies to Lovers. É um ritmo bem legal, não é apressado, mas também não é, tipo, muito devagar. Enfim, adorei os personagens principais, me identifiquei em alguns momentos, torci muito por eles, é um romance muito legal, muito engraçado também, muito bem escrito. E os personagens secundários, até os que são pra ser, tipo assim, estúpidos, são muito cativantes, e você acaba gostando deles também. Então, assim, adorei o livro, 5 estrelas, uma das melhores leituras do ano, realmente amei esse livro. O próximo livro, o 11º livro, foi a minha maior decepção desse ano. Foi o livro que eu mais detestei o ano inteiro, e foi esse aqui. Alerta de Spoiler, da Olivia Dade. Gente, esse livro, ele tinha tudo pra me entregar, tudo que eu mais amo. É um livro que fala de fanfics, inclusive, ao longo do livro, em vários momentos, aparecem fanfics escritas no formato da O3. Eu achei isso fascinante. E fala sobre a cultura de fandom, a cultura de fanfic, o que eu achei muito legal. E só por isso eu dei 1 estrela pro livro, porque todo o resto é uma merda. A personagem principal é uma personagem gorda, como tem na capa, né? Eu achei, nossa, fala de fanfic, a personagem é gorda, vai me servir muito aqui, sabe? Mas, gente, o livro é um saco. O fato da personagem ser gorda não é um detalhe do livro, é o livro inteiro. E, tipo assim, eu li recentemente o meu último livro lido do ano, a personagem principal era gorda. Isso foi mencionado, eu acho que umas 3 vezes ao longo do livro. Não era o foco do livro. E eles não pintavam o personagem principal como um homem magnífico e grande salvador da pátria, porque ele estava com uma mulher gorda. Porque ele se interessava por uma mulher gorda. Que foi isso que o Alerta de Spoiler fez. É ridículo, é ridículo. O livro inteiro, ela é colocada na posição de ser definida pelo tamanho dela, e é o que ela mais tenta fugir disso. E esse não é o maior problema do livro. A personagem principal em si, ela é muito egoísta, ela é muito chata, ela não comunica nada pra ninguém, ela não conversa com ninguém, ela é muito imatura, ela resolve os problemas fugindo de tudo. E a gente tem que torcer por ela, mas não dá, porque ela é chata. O personagem principal também tem problemas que são
Os mesmos problemas dela são dele, que são problemas com a família. Então, tipo assim, se resolve da mesma forma. É um saco. A personagem principal, gente, ela é insuportável. Ela se recusa a ser feliz. Quando uma coisa boa acontece com ela, ela começa, ai, mas eu sou tão gorda, eu sou tão coitada. Tipo, gente, me poupe, me poupe. Eu não sei se essa mulher que escreveu esse livro ela é gorda também, mas ela tava com muita coisa pra processar e descarregou tudo nesse livro. É um livro, é uma merda. E aí, tipo, como ela coloca tanto se ela ser uma mulher gorda, uma mulher gorda, uma mulher gorda, que tudo bem, é parte da história. Então é importante ser descrito o corpo dela e como ela é vista, como a experiência dela acontece no mundo, isso é importante. Mas o livro inteiro gira em torno disso. Ai, mas ele não pode gostar dela porque ela é gorda. Nossa, mas ele é tão bom porque ele gosta dela porque ela é gorda. Ele gosta dela mesmo ela sendo gorda. Olha como ele é legal. Enfim, gente, uma merda. E aí, uma outra coisa que me incomodou muito é que, tipo, por o livro ser o tempo inteiro focado nela ser gorda, eu acho que a autora tentou compensar com o personagem principal. E aí é alternado, né? O POV, eu acho. Eu acho que é. E aí, tipo, muitas vezes o personagem principal tá descrevendo ela. E descreve ela, e você é tão macia, tão sexy, tão linda, suas curvas. E tipo assim, gente, fica tão forçado, porque isso acontece tantas vezes. E outra coisa, como eu falei, eu não sou estranha a cenas de sexo em peças literárias. Mas nesse livro é tão excessivo e tão compensatório que é ridículo. Porque o tempo inteiro eles estão transando, eles estão aqui no meio de uma discussão super séria, super importante, na qual ela invalidou os sentimentos dele e ele ficou chateado. E aí, como é que resolve isso? Vamos transar, pronto, acabou o problema. Ninguém conversa, ninguém tem mínimo de maturidade. As cenas são extremamente descritivas de uma maneira esquisita, que é o tempo todo eles referindo ao calor dela, à nudez dela, à maciez dela, ao seu canal de amor. Gente, é umas coisas assim tão ridículas e tão forçado. Simplesmente poderia ter 90% menos cenas de sexo, porque é a culpa muito do livro, e não são cenas boas, são cenas extremamente vergonhosas. Detestei, o livro inteiro é super arrastado. Gente, foi uma das maiores reviews que eu escrevi esse ano. Porque eu odiei tanto o livro, que eu tinha muita coisa a dizer, muita coisa. Realmente, eu odiei esse livro. Não entendo porque esse livro é tão famosinho. Já vi várias mulheres gordas no TikTok falando, esse livro é perfeito, me tinha representado. Gente, o livro é uma péssima representação pra mulheres gordas. Ela é objetificada, ela é fetichizada, ela é colocada no local de vítima, de coitada, ela sofre gordofobia no livro várias vezes. E tipo assim, isso é uma coisa que eu até falei aqui. Eu sei que mulheres gordas sofrem gordofobia, porque eu sofri gordofobia, eu já sei disso. Se eu sou uma mulher gorda que vou ler um livro sobre uma mulher gorda, eu não quero ler ela sofrendo. Eu quero ler ela sendo feliz. Isso não acontece, porque a autora simplesmente não permite que ela seja feliz. Enfim, odiei. O 12º livro do ano, saído de um show de horrores, que é um livro que eu amei muito, foi esse aqui, The Love Wager, da Aline Painter. Eu já fui esperando gostar desse livro, porque eu amei o estilo de escrita da Aline Painter quando eu li Better Than The Movies, né? E a história central desse livro é a seguinte, tem dois personagens, o Jack e a Hailey, que eles estão procurando relacionamentos, eles se conhecem no aplicativo, porque eles não dão certo, eles decidem que não dão certo entre si. E aí eles fazem uma aposta de quem vai conseguir namorar primeiro. E aí, pra isso, eles ficam marcando encontros com outras pessoas nos mesmos dias e mesmos lugares. E aí, quando acaba o encontro, que não dão certo por inúmeras razões, eles acabam indo pra meio que encontros, sem ser encontros, eles vão jantar juntos pra discutir o que deu errado e se aconselhar e meio que fazer um briefing ali da situação. Eles têm tanta química, desde o começo do livro eles têm muita química. Tem umas alfinetadas entre eles, que é muito engraçado. Às vezes quando eu tô lendo, você acha uma coisa engraçada, você faz tipo assim... Mas esse livro, eu juro, teve vezes eu, tipo, gargalhar rindo, porque era muito engraçado. Enfim, o livro foi 5 estrelas pra mim. Maravilhoso, eu amei, realmente amei os personagens, amo a escrita da Aline Painter. E a escrita dela no livro adulto, assim, eu gostei ainda mais. A química deles é sem igual, acho que foi o casal com mais química que eu li o ano inteiro. Eu li esse livro em um dia. Eu engoli esse livro porque ele era muito bom, foi muito bom. O 13º livro lido foi esse aqui, Sozinha ou Acompanhada, da Maisie Edens. E assim, gente, foi um livro que foi 3 estrelas. Eu gostei, ao mesmo tempo não gostei. É um Enemies to Lovers, assim. Eles são amigos, inimigos de infância, se conhecem desde que eram crianças. Ela é a irmã do melhor amigo dele, aí o irmão vai casar. E aí eles acabam, por diversas razões, morando todos na mesma casa por um tempo. E aí essa convivência ficou sendo difícil, eles vão se aproximando. Eles percebem todo esse ódio que eles tinham pelo outro, na verdade sempre foi uma farsa. Eles sempre tiveram muito carinho pelo outro, sempre se gostaram muito, se cuidaram muito, enfim. Numa parte do livro ele começa a ficar muito cansativo, muito arrastado. Eu fiquei torcendo pra acabar logo, que nunca é um bom sinal pra um livro pra mim. E foi uma leitura um pouco desafiadora, mas por questões mais pessoais, porque o livro fala muito sobre saúde mental. O personagem principal, ela tem, acho que, ansiedade. E o personagem principal, ele tem transtorno de estresse pós-traumático, porque ele trabalhava, tipo, no Médicos Sem Fronteiras. É um pouco difícil porque quando eles vão narrar os momentos de crise, eles descrevem muito a crise. E quando eu leio isso, me afeta muito, sabe? Eu comecei a entrar em crise também. Mas eu sei que isso é uma questão pessoal minha. No geral, eu dei 3 estrelas pro livro, foi um livro bem ok. Eu nem lembrava direito do que se tratava esse livro, eu tive que ler aqui. Isso também não é um bom sinal, né? Mas foi um livro ok. O 14º livro é um livro engraçado, até pelo próprio título e pela capa, Morando com um Vampiro. Gente, esse livro, eu sabia que ele ia me entregar tudo. Mas tem uma coisa que geralmente eu vejo muito em fanfics, que eu amo, que é uma coisa muito específica, que é tipo assim, fulano de tal, que é imortal e estava sumido por um tempo, aparece na era moderna e tem que se acostumar com a sociedade moderna. Justamente isso que acontece, é um vampiro que ele fica adormecido por acho que 300 anos, e quando ele volta, ele tá procurando alguém pra dividir apartamento com ele. E a personagem principal, ela é tipo aquele bem o estereótipo, assim, ela é tão quirky, ela é tão esquisitinha, she's so crazy. E ela tá procurando um apartamento pra morar e acaba indo morar nesse apartamento. Eles também têm muita química, eu gostei muito desse livro, o personagem principal é um amor. Ele é meio perdido, ele é meio confuso, mas ele é muito fofo, ele é maravilhoso. Enfim, 5 estrelas, foi uma das leituras mais divertidas do ano. Amei todos os personagens, enfim, adorei. Esse aqui
Amar e Reformar, da Lauren Asher, que é uma autora conhecida nesse mundinho assim, do BookTok, dos romances e tal. Dei 5 estrelas, eu amei o livro, também tem uma vibe Enemies to Lovers, mas eles são, tipo, as famílias são amigas desde criança, eles também têm essa pegada meio frenemies, que eles têm essa implicância desde criança, mas na verdade eles sempre estiveram presentes na vida um do outro. E eu amei os personagens, amei a progressão da história. A personagem principal, ela tem um programa de TV, tipo aqueles do Home and Health, sabe, de reforma. Aí ela acaba se separando do noivo, que era o parceiro dela nesse programa, e ela volta pra cidadezinha dela, super deprimida, porque ela descobriu que não pode ter filho, então ela tá super deprimida com isso também. O personagem principal, ele ficou na cidadezinha deles e virou um grande empreiteiro. Ele assumiu uma empresa do pai dele e virou um grande empreiteiro muito rico. E aí, tipo, as mães dele são melhores amigas e a mãe dele pede pra ele ajudar ela num projeto pra meio que distrair a cabeça dela das coisas que estão acontecendo. E eles entram juntos num projeto pra reformar uma casa. E nesse processo eles vão se aproximando. Enfim, é um livro muito bom, uma leitura muito fácil. Eu li, tipo, muito rápido também. Você vê que é um amor, assim, que ele é construído ao longo de uma vida inteira, se conhecendo. Não é uma coisa rápida, não é uma coisa forçada. É mais uma percepção, uma descoberta. Tipo, meu Deus, eu amo essa pessoa. E eu sempre amei, eu não sabia. O personagem principal é o meu tipo preferido de homem literário, que ele é completamente patético, apaixonado pela personagem principal. Eu acho isso lindo. É maravilhoso. Eu realmente amei muito esse livro. O próximo livro que eu li foi esse aqui. Uma Alma pela Metade. Esse livro é uma fantasia, um romance, de uma coisa meio... Eu não sei que período histórico é esse, é tipo... Imagina Orgulho e Preconceito, acho que é aquele período ali. E ele fala de uma menina que ela foi amaldiçoada quando era criança. E ela meio que tem só metade da alma, então ela não consegue sentir as coisas como as pessoas normais sentem. Ela tem dificuldade de se expressar, de entender, tipo, as nuances da convivência social e tal. Eu já vi muitas reviews desse livro, o pessoal fala realmente que ele é como se fosse um paralelo à neurodivergência. Eu achei isso muito interessante. Gostei muito do que o livro faz em retratar essa personagem. Ela é tida como esquisita, como... Realmente ela é meio que excluída da sociedade, porque ela é amaldiçoada, enfim. Ela tem uma prima, que é a única pessoa que meio que se aproxima dela, que ama muito ela, que quer o melhor pra ela. E essa prima decide falar com um grande mágico, um grande mago, um bruxo, sei lá o que ele é, pra tentar resolver o problema da Dora, né, que é a personagem principal. E esse bruxo é o Elias, ele é, tipo, super misterioso, super sério. Eles vão conversar, ele meio que não tá nem aí, tipo... Mas aí, obviamente, eles começam a se aproximar ao longo do livro e vão se apaixonando. E ela tem as limitações dela em relação ao que ela consegue demonstrar, né, de emoções e tal. Mas mesmo assim, eles se apaixonam. E é uma progressão da história que é uma maneira muito crível também. Tipo, óbvio, tem os elementos da fantasia e tal, mas você percebe que não é uma coisa forçada eles se apaixonarem, é uma coisa que vai sendo gradativa. Não é aquela coisa de estou com você apesar disso, sabe? Não é como se ele visse as limitações dela como sendo limitações. Ele, na verdade, se apaixona por ela e... É isso, sabe? Eles têm uma troca também, eles têm muita química. As trocas deles são muito engraçadas. Você se apega aos personagens, você começa a gostar muito deles. Enfim, uma leitura, uma das melhores do ano, de verdade. Essa aqui realmente foi um dos melhores que eu li esse ano. Eu amei esse livro, eu li ele um dia também. Eu chorei, eu ri. Enfim, muito bom, um livro muito bom. O livro 17 foi esse aqui. Most Ardently. Esse livro, gente, eu tinha visto um TikTok falando desse livro no começo do ano. Eu fui atrás do PDF pra ler, porque só tinha pra vender na Amazon a versão em inglês, que custava R$ 180. Eu não ia comprar. Aí eu queria o PDF, queria, tipo, ele nos grupos de livro que eu tô no Telegram, e não achava de jeito nenhum. Até que mais ou menos ali em setembro, outubro, a Belle achou pra mim. Obrigada, Belle. Esse livro, ele é uma releitura de Orgulho e Preconceito. Só que, na verdade, nessa história, a Elizabeth, na verdade, é o Oliver, que é um menino trans. E é muito interessante ver como isso é colocado na perspectiva de uma época muito antiga e como que isso é visto, como que isso é abordado. Eu dei 5 estrelas pro livro, o livro é maravilhoso. Eu vi muita gente problematizando o livro, dizendo que, mas é porque a família dele entendeu muito fácil, as pessoas aceitaram muito fácil. Tipo assim, gente, ninguém quer ler um livro pra ver um personagem LGBT sendo triste e sofrendo preconceito, porque isso acontece na vida real. Então, eu amei. Pode parecer que, é muito fácil, mentiroso, não seria assim. Tô nem aí. Foi lindo, o livro é maravilhoso. É um livro super, 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 assim... doce, eu acho que eu descreveria esse livro como doce mesmo. O romance, ele tá na sutileza, assim como o Orgulho e Preconceito original, o romance não é aquela coisa escancarada. Tá nas sutilezas, em como eles vão se aproximando, como eles vão se conhecendo. A história é linda, o romance tá lá muito presente, mas eu acho que a história é muito mais sobre o Oliver, sobre ele se aceitar, sobre ele se inserir na sociedade, sobre ele se impor e ser quem ele realmente é. Tem umas partes que mostram, assim, uma transfobia, porque, enfim, acho que vem também da história, do que acontece até hoje em dia mesmo, né, do que o personagem tem que aguentar enquanto ele se assume pra família. Mas a história é linda, o romance é lindo, é super fofo, eles são adolescentes na história, mas é lindo, é muito doce, assim, é muito leve. Eu dei 5 estrelas, já falei isso, eu acho, eu dei 5 estrelas, eu amei o livro. O Darcy, ele tem a vibe de tsundere que ele tem no livro original, acho que bem amplificado, assim, então eu amei. Enfim, eu esperei muito pra ler esse livro, eu tava doida pra ler esse livro, e ele... tipo, atingiu todas as expectativas que eu tinha. Inclusive, gente, essa capa, por favor. Que capa linda. Eu amei muito essa capa. Olha que a sutileza aqui, ó. Desse detalhe aqui das mães quase se encostando. Gente, muito lindo, muito lindo. Mas enfim, adorei a história. Achei que é uma ótima releitura pro público LGBT, principalmente pra juventude LGBT, que é uma história esperançosa, é uma história fofa. Enfim, nada a dizer. Amei esse livro, 5 estrelas, um dos melhores do ano, assim, fácil. O livro 18, eu dei 3 estrelas. Eu acho que eu fui gentil demais até. É esse aqui, The Forces of Love. Achei esse livro nos grupos do Telegram que eu tô. E assim,
Talvez a minha experiência lendo o livro não tenha sido tão boa, porque o livro que eu li era uma tradução livre de um grupo de tradutores que traduz livros que não tem tradução para português, eles traduzem voluntariamente e disponibilizam. Então, assim, ótimo trabalho, valorizo muito o trabalho deles. Eu consigo ler inglês, mas eu entendo que isso não é realidade para a maioria das pessoas que estão nesses grupos e buscando livros para ler. Nossa maioria pareceu que eu fui muito soberba, né? Mas enfim, para muitas pessoas. E eu acho legal eles fazerem isso para dar a oportunidade das pessoas lerem esses livros também. Entretanto, achei a tradução muito ruim. Tinha umas coisas que eles traduziam assim, tipo, literalmente, que são algumas expressões em inglês, que ficou meio esquisito. A história do livro em si já era esquisita, era um pouco... É um Enemies to Lovers, que envolve amigos imaginários, os amigos imaginários tentam juntar eles. Em alguns momentos o livro é legal. Não consegui me apegar aos personagens, a personagem principal eu achei ela um pouco chata. Não consegui entender por que o personagem principal amava tanto ela, porque ela tratava ele super mal. E, tipo, não era Enemies to Lovers, era tipo assim, ela tratando ele mal e ele, tipo, apaixonado por ela, tentando fazer amizade. Tipo assim, não entendi. Dei 3 estrelas, mas acho que eu fui gente boa. Acho que eu daria, tipo, 1 estrela no máximo, hoje em dia. Não gostei, não gostei. Já nos aproximamos do final, o 19º livro foi esse aqui, The Fake Mate. E assim, gente, eu vi muita gente falando desse livro, no TikTok principalmente, falando assim, nossa, estão trazendo as fanfics para as livrarias. E, gente, foda-se, sabe? Foda-se. O livro é uma farofa, é aquela coisa bem ABO, né, de lobos. E eu era muito hater de ABO antes, tá? Eu não lia. Mas, com o tempo, eu passei a amar. Porque ele traz uma coisa assim... Tem umas coisas cafonas, tem umas coisas cafonas, umas coisas meio cringe, tem. Mas ele traz uma coisa que é aquela coisa do instinto, aquela coisa tipo assim... Mesmo eu tentando te odiar, eu não consigo, porque o meu instinto me diz que eu gosto de você. Então, eu sabia que esse livro ia me dar tudo. Ele tem fake dating também. É uma coisa bem clichê. É o personagem principal que é misterioso e distante, bem tsundere. É a personagem principal que é aquela, tipo, sunshine. Ela é tão feliz, ela é tão doidinha, ela é tão maravilhosa. E aí, ela propõe um fake dating pra ele. E aí, tipo, enfim. Só que nesse caso, não é um fake dating. Porque, tipo, na cultura dos lobos, pra quem não sabe, os lobisomens de fanfic, assim, eles não se casam, eles são... Não sei como é que é a palavra em português, mas eles viram mates, que é, tipo, parceiros. Eles vão fingir que são mates. E aí, tipo, gente, giggling kicking my feet, porque esse livro me serviu tudo. O personagem principal, o Noah, ele vira patético, apaixonado pela Mackenzie, né, que é a personagem principal. Ele sai do fake dele e se apaixona, tipo assim, num ritmo bem legal, que não é muito rápido, nem é muito devagar. E tem uma coisa que eu amo, e quem quiser me julgar, me julguei da sua casa. Mas uma coisa que eu amo do ABO, que é o scenting, que eu não sei como é isso em português também, porque, novamente, eu leio ABO majoritariamente, diria totalmente em inglês, então eu não sei como são os termos do ABO em português. Mas é o scenting, que é quando eles se deixam com o cheiro um do outro pra meio que dizer que, tipo, essa pessoa é minha, então tá aqui o meu cheiro. E, gente, eles nem se gostam ainda, eles na verdade estão super se estranhando, mas eles têm que, tipo, fazer lá o scenting pra poder todo mundo acreditar que eles estão juntos. E, gente, eu amo, esse é o aspecto da ABO que eu mais amo, é o negócio de cheiro, do scenting, que eu sei que muita gente acha cafona, muita gente acha esquisito, mas eu particularmente aprendi a amar. Então esse livro me entregou tudo, eu me diverti horrores, eu ri lendo esse livro, eu amei cada segundo. E eu sei que eu vi isso, muita crítica disso em relação ao livro Aquele Noiva, da Ellie Hazelwood, que inclusive eu comecei a ler esse ano e não terminei, então deixa eu terminar de ler ele agora. Que muita gente fala que as cenas de hot, né, de sexo que tem, são esquisitas. E eu entendi depois que eles estavam chamando de esquisito, é que pra quem lê ABO vai saber, são os hits e os... Não sei como é que fala, roots, não sei, acho que é roots. Que são meio como se fosse um cio. E tipo assim, gente, eu sei que é esquisito, tá? Eu sei que é estranho. Mas quando você tá acostumada a ler ABO, é só mais um dia. Então, quando isso apareceu aqui nesse livro, tá, é só mais um ABO que eu tô lendo, em forma de livro literário, casal hétero, que geralmente não é o que eu leio. Enfim, gente, podem falar mal desse livro quando quiserem. Ele foi 5 estrelas no Kakero Critics, eu amei muito ele, e é isso. O livro 20 foi esse aqui, My Vampire Plus One, e ele acontece no mesmo universo do Morando com um Vampiro. Só que ele é de um casal secundário do melhor amigo do protagonista do livro anterior, que é o Reggie. Ele aparece no outro livro, mas ele aparece mais como, tipo assim, aquele amigo excêntrico, engraçado. E esse livro a gente consegue explorar muito mais ele e a personalidade dele. E, na verdade, ele tem uma vibe muito mais, tipo assim, melancólico e torturado. E assim, eu dei 4 estrelas, mas lendo aqui o meu comentário, eu acho que eu daria 3 estrelas hoje em dia, com base na minha avaliação. Porque, de fato, a personagem principal, a Amélia, ela não me cativou. Eu não consegui me prender a ela, então eu tava meio indiferente ao que acontecia com ela. O livro é engraçado, tem momentos engraçados, o Red é muito fofo, eu amei conhecer mais dele e descobrir que na verdade é tipo assim, um amor. Mas o problema principal do livro se resolveu super fácil, super rápido, igual o outro também. Chegou uma parte do livro que eu achei que ele começou a ficar um pouco arrastado, eu tava torcendo pra terminar. E como eu falei, quando eu fico torcendo pro livro acabar, eu nunca acho que isso é um bom sinal. Então, eu dei 4 estrelas, mas eu acho que eu daria 3. Foi um livro ok, um livro legal, mas não me cativou tanto. O livro número 20 foi o Under One Roof, da Ellie Hazelwood. E assim, quando eu fui ler esse livro, eu não sabia que isso, na verdade, é tipo meio que uma short story. Eu não sabia que ele era, na verdade, parte de, tipo, 3 mini histórias que compõem um livro dela. E esse é um terço do livro só, então depois eu entendi mais o porquê de eu não ter gostado. Mas isso não tira a minha crítica, porque assim, esse livro tinha tudo pra me entregar o que eu mais amo. Que é Enemies to Lovers, aquele que eu falei já, Forced Proximity, onde eles têm que viver juntos e conviver por alguma razão. E assim,
Ele serve de certa forma, mas eu achei o livro muito corrido. A gente não consegue se aprofundar nos personagens. A relação deles é narrada de uma maneira muito corrida, com tipo uns pulos no tempo muito grandes, então a história se desenvolve muito rápido, então ele sai, tipo assim, de se odiar pra já se gostar, pra já se amar, então é muito rápido. No final, acho que fica parecendo pontas soltas, fica parecendo que as coisas ficam mal resolvidas, mas nem é. É só porque tudo foi acontecendo e se resolvendo de maneira tão rápida que você nem entende como se resolveu. Eu dei 2 estrelas pra esse livro. Eu acho justo. Eu acho que eu amo a sociedade de Hazelwood. Eu acho que ela pode escrever 1000 vezes a mesma fórmula do fulaninho e fulaninha, da área de STEM, da área das ciências, que se odeiam, mas depois passam a se amar. E eu vou ler todas as vezes porque eu adoro essa farofa. Enfim, acho que foi isso. O livro número 22. Mais um fiasco que levou 1 estrela. Foi esse aqui. Infelizmente Sua, da Tessa Bailey. Gente, não é difícil me agradar com livro, tá? Não é difícil. Não é difícil, eu sou uma pessoa simples. E esse aqui tinha muito potencial pra mim. Mas eu detestei. E eu acho que eu detestei ele tanto que eu acho que eu preciso ler o meu comentário. Eu enumerei os pontos. Em caps lock. Pelo amor de Deus, conversem. Eu não aguentava mais. Toda vez que as coisas estavam dando minimamente certo, eles tinham um desenvolvimento muito besta. E aí voltava tudo do começo, eles sem se falar. 2. Foi tudo muito rápido. O livro faz parecer mais tempo, mas tudo acontece no período de umas 3 semanas. E eu não compro a intensidade desse amor todo sendo desenvolvido no período de menos de um mês. Faz a história parecer muito mentirosa e apressada, perde um pouco o encanto. 3. Em caps lock. A Natalie é insuportável, a personagem principal. Sinceramente, ela precisa apenas de uma coisa, em caps lock, terapia. Ela nunca moveu um dedo pra resolver nada das questões dela. Nem as questões com o August nem a família. Ela só se lamentava, se fazia de coitada e fugia. Me encheu muito o saco. 4. O August foi escrito pra ser tão obcecado por ela que começou a me irritar. Olha isso, gente. Eu amo quando o protagonista é meio patético, apaixonado de tanto amor. Mas tem um certo ponto em que isso fica tão exagerado que perde a graça e passa dos limites. Até metade do livro, mais ou menos, eu tava comprando muito o quanto ele era obcecado por ela. Mas ficou tão cansativo e repetitivo que eu não aguentava mais. As descrições infinitas de como ela era linda, os pensamentos obsessivos de quanto ele amava ela o tempo inteiro e o fato de que ele estava sempre querendo transar. Me indignava que toda vez que ele chamava pra conversar ou resolver, eles faziam isso transando e não tendo um diálogo de mais de 5 palavras e 70 piadas. Parecia que eles não levavam nada a sério. 5. Achei as cenas de sexo, inclusive, muito cringe. Fiquei com vergonha alheia toda vez que começava algum e até pulei algumas partes que eu não aguentava mais. Cafona demais. Gente, pra ser bem sincera, eu simplesmente não lembrava desse livro. Não lembrava, até ler esse comentário, não lembrava do que... Eu não tenho certeza se eu tô lembrando da história correta. Não lembrava do que era a história. Eu detestei esse livro, detestei. O livro 23 foi esse aqui. Falling for Your Enemy, da Emma Sinclair. Enemies to Lovers, Forced Proximity, eles têm que fazer, tipo, uma grande viagem, uma grande tour. Eles têm que são meio que forçados a trabalharem juntos. E é uma história bem clichê. Eu li super rápido e eu adorei. A química entre eles é muito legal. As cenas são bem descritas e ambientadas, assim. Os personagens são incríveis. Os personagens secundários também são muito bem desenvolvidos. E você percebe que existe ali um esforço para que eles sejam pessoas fora do relacionamento. Principalmente o grupo de amigas da personagem principal, ele é muito bem consolidado. E eu amei ver isso. Se eu fosse avaliar, eu daria 4 estrelas, porque eu gostei muito, mas eu não amei, assim, esse livro. A química entre eles é muito legal. A progressão do livro é bem slow burn, é bem lenta. E não é aquele livro que é cansativo, é aquele livro que é incrível, porque eles realmente não se gostavam. Então, até eles se gostarem, demora, até eles se apaixonarem, demora. Acho que é um livro bem legal, um livro levinho, um livro bobo, e eu gostei muito. E aí, o último livro do ano, o livro 24, que eu terminei de ler no dia 30 de dezembro, foi esse aqui, 3 Desejos e uma Maldição. E, gente, sendo bem sincera, eu comprei esse livro físico, e eu comprei muito porque eu achei esse cara da capa, personagem principal, parecido com o Jungkook. Eu acho que no livro ele é pra ser tipo um Harry Styles, porque ele é um cantor famoso, ele é britânico, vinha de uma boy band, de quando ele era adolescente, e aí depois eles separaram, ele teve carreira solo, teve muito sucesso. Eu acho que ele era pra ser tipo uma analogia ao Harry Styles. O livro em si, eu adorei. Eu confesso que eu fui um pouco levada pela aparência da capa, que eu achei muito bonitinha. Mas a história é muito legal. A história é o seguinte, a Clem, ela de repente se vê no fundo do poço. Tipo, o namorado termina com ela tem que sair do apartamento, ela não consegue mais pagar o apartamento sozinha, ela foi demitida, então tá tipo assim, tá, né, o que eu vou fazer? E aí, as irmãs dela também, outra história que eu amei, que tem tipo um núcleo familiar muito consolidado. E eu amo a relação dela com a família dela e com as irmãs. As irmãs dela fazem, tipo, um feitiço pra conceder 3 desejos pra ela e uma maldição pro ex, né? Pro ex dela. E aí tem toda uma questão também de que ela é filha de um grande músico, de um rockstar. E ela e as irmãs são filhas de mães diferentes desse mesmo cara que engravidou elas ao mesmo tempo. Então ela tem, tipo, são meio que trigêmeas. Trigêmeas, né? E aí, tipo, ela tem horror, ela abomina músicos. Então as irmãs dela, as duas trabalham na indústria musical, mas ela não, que ela abomina essa vida. E aí, um dos desejos das irmãs dela era, tipo assim, uma night stand, né? Uma noite, assim, casual, muito boa. E ela tem essa noite casual muito boa com um cara que, tipo, ela vai embora no dia seguinte, ela não sabe nada sobre ele. E aí depois tive a oportunidade dela trabalhar auxiliando um músico num retiro que ele vai fazer pra escrever um álbum. E quem é esse músico? Justamente o cara dessa noite casual que ela teve. E ela ficou tipo, meu Deus, não. E aí, enfim, eu achei que o livro fosse ter muito mais relutância dela em relação ao relacionamento com ele, que fosse ficar super cansativo.
pensativo. Ela é apaixonada por ele, mas dizendo, não gosto de músicos, não sei o quê. Mas me surpreendi, porque não foi assim. Foi, na verdade, bem leve o livro. O livro é muito engraçadinho, muito fofo. Eu amei muito os dois personagens principais. Ela é escrita como uma personagem gorda, mas em nenhum momento isso define ela ao longo do livro. Isso é mencionado como um detalhe qualquer. O personagem principal, o Theo, ele não é colocado como um grande herói, um príncipe, porque ele se relaciona e é apaixonado e se sente atraído por uma mulher gorda. Na verdade, isso não aparece. E era isso que eu esperava daquele outro livro do Alerta de Spoiler e não foi o que eu recebi. Dou 4 estrelas, porque eu não amei. Mas eu gostei muito. Eu achei o final um pouco apressado. Eu gostei muito da relação da Clem com as irmãs dela. Realmente gostei bastante. Não tenho nenhuma crítica ao livro. Só o final que eu achei um pouco corrido, mas a história em si, a forma como ela é escrita, a construção dos cenários, dos personagens, dos diálogos. Amei tudo. Achei o livro engraçadinho. Tem aquela questão da alfinetada, tem aquela questão das piadocas. É engraçadinho. Eu simplesmente amei. E aí é isso. Esses foram os 24 livros que eu li esse ano. Tive leituras maravilhosas esse ano. Leituras ok, leituras não tão boas, leituras péssimas. Mas eu acho que isso faz parte, né, da experiência. E eu fiquei muito feliz de conseguir me reconectar com esse meu lado leitor esse ano, de livros físicos, assim, né. E é isso, eu tô muito feliz com o tanto que eu consegui ler esse ano. Tô muito feliz com os livros que eu li esse ano. Eu gostei de muitos livros e contei histórias maravilhosas, escondidas em romances bobos. E, enfim, é isso. Se alguém assistiu tudo isso e esteve até aqui, muito obrigada. Eu achei muito divertido, amei falar sobre os livros que eu li, amei falar sobre a minha experiência lendo os livros e me lembrar de tudo isso e trazer tudo aqui resumido. Esse vídeo, como eu falei, é mais um vídeo pra mim mesmo, pra eu deixar registrado. E uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer era falar sobre os livros que eu leio, porque eu assisto muito esse tipo de conteúdo no YouTube, no TikTok. Eu sempre achei que seria muito divertido gravar algo assim. E de fato foi. Eu amei gravar isso aqui, eu tô tipo 1h30 gravando. Enfim, eu amei, foi muito divertido. E é isso. Ano que vem estarei de volta com mais um videozinho desse. E é isso. Obrigada por vir até aqui e um beijo.